Eu me alegro de estar mais uma vez nesta noite para trazer a palavra do Senhor que fala ao nosso coração. E nesta noite eu gostaria de falar um pouco sobre os sinais da graça protetora de Deus para os seus filhos. Por que este tema? Porque eu creio, meus irmãos, que vive muitas pessoas contando ao invés de boas novas. Tem pessoas contando mais novas. Pessoas contando desgraça num tempo onde a graça de Deus ainda está operante. Meus irmãos, é verdade que alguns especialistas dizem que passaremos o pior momento da história em termos de mortes, mas a questão não é simplesmente as evidências, mas o alarde de muitos cristãos que vivem como sem esperança, sem proteção, sem indícios do sinal da graça de Deus em sua vida. Parece que até alguns cristãos, eles estão tão preocupados, que dão até vazão ao que Nietzsche disse, Deus está morto. Já viu isso? Pessoas sem esperança. Por isso, nesta noite, eu gostaria de falar, encher seu coração com os sinais da graça protetora de Deus no decorrer das histórias, porque estes sinais vão encher o nosso coração com uma nova realidade de vida, e com base nas Escrituras podemos ver os sinais de Deus no decorrer da história do seu povo. O primeiro sinal, meus irmãos, que eu gostaria de tratar aqui, é um sinal que você conhece muito bem, que é o sinal do arco-íris. O arco-íris é uma marca, um sinal distintiva com todas as pessoas da terra. Na teologia nós chamamos que este é um sinal da graça comum. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 12, disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e ti, entre vós e todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando nós olhamos esse contexto de Gênesis, meus irmãos, a terra estava generalizada, a iniquidade tomando conta. Porém Deus levanta um homem, e esse homem se destaca, e esse nome é Noé. Noé achou graça aos olhos do Senhor, era um varão justo e reto. Nós podemos ver no capítulo 6 do livro de Gênesis. Noé então foi chamado por Deus para pregar arrependimento, e não somente isso, Deus mandou Noé construir uma arca, e nessa construção da arca, enquanto isso Noé pregava arrependimento. E ao terminar esta arca, meus irmãos, não havendo arrependimento, Deus envia o dilúvio, 40 dias, água sobre a terra, 150 dias para as águas abaixarem. E depois de todos esses dias, Noé, ele sai da arca. Conta a história bíblica que logo quando ele sai da arca, ele oferece um altar ao Senhor, e depois deste altar, Deus coloca o seu arco, o seu sinal, para dizer: eu não vou mais destruir a terra desta forma, com água. Deus graciosamente, Ele demonstra a sua graça, demonstrando através do sinal do arco-íris, que a graça do Senhor caminhava na terra entre todos os homens. Amém. É sinal de Deus, meus irmãos. Quando você olhar para o arco-íris, glorifique ao Senhor. Mas ainda há um outro sinal, e esse outro sinal está em Gênesis capítulo 12, versículo 13. É o sinal nos umbrais da porta, é uma marca também distintiva com um povo específico da terra, o povo de Israel, o povo de Deus. E agora aqui vemos uma graça especial para com o povo. Êxodo capítulo 12, versículo 13 diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas. Haveria necessidade, meus irmãos, de pôr o sangue nos umbrais das portas. Para quê? Para que quando o anjo da morte passasse na última praga, dentro da casa daqueles que estavam com o sinal, seriam poupados. Aquelas pessoas serão poupadas. A graça do Senhor, por meio do sinal, poupando o povo redimido pelo Senhor. Aqui nós vemos que nenhum julgamento de Deus cairia sobre o homem ou a mulher que tinha aquele sangue na sua casa. E é interessante que este sangue aponta para Cristo. Cristo fez derramar o seu sangue precioso na cruz do Calvário.
Tanto é que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos, escute isso, por ele, salvos da ira vindoura. Amém? Ira aqui, meus irmãos, é punição. Então, quando nós vemos esse sinal nos umbrais das portas, significa justamente isso, simboliza a graça do Senhor dentro daquela casa. Era um sinal que prefigurava assim a bênção do Senhor. Mas eu também, meus irmãos, queria ir um pouco mais além. Eu queria ir em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, versículo 3, fala sobre um sinal. Este sinal é um sinal na fronte. Vimos o primeiro sinal, um sinal que era proveniente da graça comum. O segundo sinal, vimos que é um sinal proveniente da graça especial para o povo de Israel. Em Apocalipse agora nós vemos um sinal, eu queria que você visse isso, que é um sinal agora de propriedade do Senhor. Tanto é que em Apocalipse capítulo 7, versículo 3 diz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aleluia! O que nós vemos nesse texto é que logo no primeiro versículo, a ordem dada para os 4 anjos era para conservarem seguros 4 ventos da terra, para que não soprasse ainda sobre a terra, sobre o mar e sobre as árvores. Ainda era para eles ficarem quietos. Em outras palavras, a destruição não pode dar sua largada antes dos remidos serem selados. É isso que diz nesse texto. Por isso os selados não precisam temer o juízo. Aqui estava dizendo do juízo que viria, mas os selados, eles não precisavam temer. O selo, a marca, significa proteção inviolável, pois é de propriedade exclusiva. Quando nós olhamos na antiguidade, meus irmãos, no tempo bíblico, os escravos podiam ser selados pelo seu proprietário, e quem violava esse escravo atacava o seu dono. Amém? O que nós vemos, meus irmãos, é que o selo nos dá a garantia de que somos propriedade exclusiva de Deus. Eu quero encher o seu coração com esta verdade. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, meus irmãos, para os remidos também há um sinal de que eles estão seguros no Senhor. Agora, é interessante você observar esse texto. Em Apocalipse capítulo 7, a partir agora do versículo 4, diz que o número desses que foram selados era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós entendemos que esse número 144 mil é um número simbólico, assim como Apocalipse também é simbólico. Por que simbólico? Se você acompanhar a partir do versículo 5, aí ele vai começar a citar as tribos, e naquelas tribos não estão todas as tribos de Israel, e alguns nomes foram tirados, outros nomes foram acrescentados. Então era um simbolismo, e isso é importante. 144 mil selados pelo Senhor. Interessante mais ainda que agora, pulando do capítulo 7 para o capítulo 14, quando você chega ali, no versículo 1 diz assim: olhei, e eis que o Cordeiro em pé sobre um monte, ou sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome, o nome e o nome do seu Pai. É muito interessante nós vermos isso. Por quê? Porque neste texto afirma novamente este número simbólico de 144 mil, porém com a descrição que eles estão selados na testa, o nome de quem? Do Cordeiro e do Deus Pai. Quando nós olhamos capítulo 7, fala que há uma marca, mas no capítulo 14, 14, essa marca já tem o quê? Tem um nome. É muito interessante nós olharmos, os selados, marcados, estão ligados não apenas a Deus, mas também ao Cordeiro. Se lembra, voltando lá
para Êxodo, quando eles tinham que pôr o quê? Nos umbrais da porta, o quê? O sangue de um cordeiro. E aqui novamente a palavra cordeiro aparece. Aqui, meus irmãos, descreve a igreja com Cristo, a igreja triunfante com Cristo o Senhor. Antes nós vimos lá no capítulo 7, a igreja militante, trabalhando, servindo ao Senhor, mas aqui já vemos a igreja triunfante no Monte Sião, e esse Monte Sião não é aqui na terra, mas no céu. É interessante nós vermos isso, trata-se da cidade santa, a Nova Jerusalém, a Sião celeste. Aqui nós vemos a graça do Senhor. Esses 144 mil foram remidos da terra, versículo 3 do capítulo 7, foram selados por Deus agora no 14º, para glorificarem a Deus no céu. É bênção, meus irmãos, quando olhamos isso. E estes são os opostos de quem? Daqueles que estão lá no capítulo 13, versículo 16, que diz: os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, que receberam a marca da besta em sua fronte ou sobre a sua mão direita. Olhe para mim. Eu quero que você entenda, meus irmãos, que no livro do Apocalipse, o livro de Apocalipse, a marca de Cristo é mais importante do que a marca da besta. Muita gente fica falando da marca da besta, mas eu queria confortar o seu coração, encher a sua alma com essa marca de Cristo na vida daqueles que são deles. Por isso, meus irmãos, que todos os crentes, sem exceção, são selados com os nomes de Deus e do Cordeiro. Se firme nessa convicção, você foi selado pelo Senhor. Semelhantemente, todos os réprobos, aqueles que se endureceram em seu pecado e em suas descrenças, são marcados e registrados também. Aqui nós vemos, meus irmãos, a glória dos remidos. E a glória dos remidos é interessante agora, acompanhando no versículo 3 do 14º capítulo, essa glória dos remidos não está no seu número, por isso que é um número simbólico, mas no seu louvor, e diz que esses remidos cantam um novo cântico. Aleluia! Há um novo cântico, e é interessante que esse cântico diz que ninguém pode aprender a cantá-lo, a não ser os 144 mil que foram comprados da terra, redimidos entre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. Versículo 3 e versículo 4 fala sobre isso. Glória a Deus, meu irmão, eu quero encher o seu coração com essa verdade. A verdade é que existe um selo, uma marca, uma propriedade exclusiva do Senhor. Quando nós vemos, meus irmãos, o capítulo 7 descreve a igreja militante aqui na terra, no capítulo 7 relata ainda a igreja ainda nesse processo, mas no capítulo 14 vemos a mesma igreja, agora não mais na milícia, agora não nos combates aqui na terra, mas essa mesma igreja selada, tanto no capítulo 7 aqui na terra e agora já no céu, selada numa nova perspectiva, ou seja, de sua bem-aventurança na santidade, glorificando a Deus, o eterno Pai. Você não sonha com isso, meu irmão? Você não deseja isso? Veja bem, esses 144 mil, eles não aceitaram a mentira de Satanás. Consequentemente, em Cristo, eles são imaculados e participarão das bodas do Cordeiro. Que bênção é sabermos, meus irmãos, que há uma esperança. Nós somos propriedades do nosso Deus, nós somos propriedades do Cordeiro. Há uma marca no verdadeiro cristão. Aqui, meus irmãos, nós precisamos acompanhar e acreditar naquilo que Deus quer para cada um de nós. Deus não quer que você fique aí vivendo uma vida preocupada demais com as coisas na terra. Não, Deus quer que você venha encher da sua palavra. A sua palavra que diz: você é eleito, você é do Senhor, você tem a marca de propriedade do Senhor, e essa marca de propriedade vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? É isso que precisamos, meus irmãos, estar em nossa mente, em nosso coração. O livro de Apocalipse é o livro dos mais que vencedores. Eu estou junto com esses. Eu quero que você esteja junto com esses. O livro de Apocalipse nos leva para o gozo eterno com Deus. Ele fala da época presente, mas ele fala também da época futura, quando nós viveremos eternamente com o Senhor.
E por último, meus irmãos, nessa rápida essa rápida meditação, eu queria citar que quando estivermos, é o capítulo 14, no céu, ali irá cumprir a escritura quando Jesus disse, ainda aqui na terra, no Mateus capítulo 26, versículo 29, Jesus disse assim: e digo-vos que desta hora em diante, escute isso, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. Mateus capítulo 26, versículo 29. Hoje nós iremos participar mais uma vez da ceia do Senhor, mas participaremos da mesa do Senhor conforme Mateus capítulo 7, como igreja militante. Estamos aqui passando tempos difíceis, mas temos a promessa dessa igreja militante um dia se transformar numa igreja triunfante. Amém. E por isso precisamos crer nessas verdades. Sinais, meus irmãos, na palavra de Deus nos aponta para uma nova perspectiva, uma nova realidade. A realidade que nós ainda cremos no Senhor Jesus e que Ele age na história. Age na história através da marca do arco-íris. Deus não vai destruir mais a terra da mesma forma. Marca do batente na porta de cada casa dos servos do Senhor. Eu pergunto: há sangue na sua porta? Há sangue do Cordeiro guardando você, protegendo a sua vida, protegendo a sua história? E a marca na fronte dos servos do Senhor, graça especial, bênção do Senhor. Esses aspectos da marca, meus irmãos, são simbólicos para nós confiarmos naquele que tudo pode, naquele que tudo é. Amém. Eu quero orar por você. Eu não sei como que você está, eu não sei qual é a sua situação. Talvez você esteja demais preocupado com as situações aqui. Eu não estou dizendo que você não deve tomar cuidado, você deve tomar cuidado. Talvez as reportagens que hajam aí são realmente situações muito difíceis. Mas, meu irmão, você não pode perder a perspectiva bíblica dos sinais que Jesus está voltando. O nosso amado está conosco, o nosso querido está do nosso lado. Amém. Eu quero orar por você. Se você puder, ore juntamente comigo. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, enche você de graça. E ao participarmos da mesa do Senhor, você venha sentir essa alegria, esse contentamento daquilo que nós lemos na palavra do Senhor, de saber que o Senhor é conosco e os marcados estarão para sempre com Ele.